me honra muito de ser lagoense, nasci em Lagoa Vermelha, sou lagoense e muito me honra de ser um dos fundadores da nossa querida cidade Lagoa Vermelha. Fez parte da primeira equipe de bombeiros de Lagoa Vermelha. Exatamente, Isso lá no ano Ademar. de 1970. 1970. Mas estava trabalhando numa outra cidade na época, Sim. Daí veio para Lagoa Vermelha. Exatamente, que quando eu me formei, em 69, do Corpo de Bombeiros em Porto Alegre, então havia o quartel, havia o prédio, que na época era o Adão Castellano, o nosso prefeito, um dos grandes prefeitos de Lagoa Vermelha. Foi ele quem construiu. Foi ele que construiu e ficou aguardando o momento em que houvesse o pessoal para vir até para Lagoa Vermelha. Uhum. Como não havia, então me mandaram para Palmeiras das Missões, Novo Hamburgo, depois Vacaria, e de Vacaria daí, em 1970, daí que abriu o Corpo de Bombeiros Lagoa Vermelha. Perguntaram quem é que gostaria de vir para Lagoa Vermelha. Eu, como lagoense de coração nato, e então digo, dei um pulo para um lado, digo, sou eu quero ir para Lagoa Vermelha, para minha terra natal. Que maravilha! Quer dizer, então, o ex-prefeito Adão Castellano já trabalhava no sentido de instalar o Corpo de Bombeiros em Lagoa Vermelha. Havia, inclusive, construído o prédio. O prédio estava pronto e na época, daí para não ficar o prédio só, lá sem alguém para que cuidar, já digo assim, né? No Sim. caso. Então, daí tinha um pessoal que trabalhava de segurança na cidade, então, daí eles ficavam por lá, moravam lá, né? Umas pessoas lá, até a abertura do quartel que vinha o pessoal dos bombeiros para Lagoa Vermelha. Isso. Mas acabou se confirmando, se concretizando a vinda dos bombeiros para Lagoa Vermelha já no governo de Manuel Vieira da Fonseca, é isso? Exatamente. Daí já era Manuel Vieira da Fonseca, o prefeito, o qual doou daí, que não tinha a viatura de combate ao fogo, doou a F100 na época. Uma caminhonete 0 F100. quilômetro, Grande prefeito que foi também, grande professor de geografia também, que eu nunca me esqueço. Acho que grande professor. Exatamente, ele nunca precisou de livro. Verdade. Ele, né, você concorda comigo? Você Fui aluno dele. Foi aluno dele também, né? Então ele dizia, não, eu vou nos lugares, então eu não preciso de livro. Ao vivo e a cores eu conheço a geografia, então não preciso de livro. Exato. Era um professor fora de série. Exatamente, foi prefeito em dois mandatos. O segundo não chegou a completar porque acabou falecendo. Exatamente. Os que começaram junto com o Tenente Nabor, lembra de alguns nomes, né? Até quando mantivemos o contato telefônico, no sentido de agendarmos esta entrevista, eu perguntava quem é que fez parte do primeiro grupo de bombeiros que trabalhou em Lagoa Vermelha, primeira equipe do Corpo de Bombeiros. Lembrou de alguns nomes, não lembrou de todos. De todos, porque, né? Mas então vou começar pelo primeiro comandante do Corpo de Bombeiros na época, que era o subtenente Kell. Alcindo Kell. Alcindo Kell, que na que época mora em Lagoa Vermelha ainda. Reside em Lagoa Vermelha. Na época ele era sargento, então daí depois ele saiu subtenente, hoje é aposentado, subtenente Kell. E daí tinha o soldado Derni, o sargento Oralino, sargento Ulisses, o soldado Mazuco, eu no caso, na época, né, o soldado Nabor na época, e agora fugiu, mas os outros nomes. Mas alguns. Mas enfim, alguns que eu lembro. O Cabo Duarte também. Cabo Duarte. E assim por diante. E lá no início, em Tenente Nabor, o Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha ganhou um caminhão Ford 46. De onde que veio esse caminhão? Primeira viatura.
se não me falha a memória, parece que veio de Vacaria. De Vacaria. Se não me falha a memória. Ou Vacaria ou Passo Fundo, mas eu acho que foi de Vacaria. E um caminhão que parava mais na oficina do que Sim. em atividade, porque era um caminhão antiguíssimo. Antiguíssimo. Então, você veja bem, era 3 mil litros d'água. Ele não tinha muita potência e 3 mil litros d'água. Mais a guarnição, que nós éramos, que saía no combate a incêndio, no mínimo, era em 4. Sim. Em cima, né? Agarrado, porque hoje os caminhões, graças a Deus, o pessoal não precisa ir. Mas a gente em cima do caminhão ali, firme ali, agarrado ali, para não, né? Para não cair. Claro, a gente já tinha prática. O curso, tudo ensinado, graças a Deus, nunca houve nenhum acidente. Mas era inverno e verão, principalmente, que aqui em Sananduva tem a base de uns 15 cidades, hoje eu acho que é mais, que pertence à Lagoa Vermelha. Às vezes, na época, pertencia à Lagoa, não era cidade, né? Exatamente. Me parece que 12 municípios aí são atendidos pelo Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha. Então, me lembro, era inverno frio, barbaridade, nós em cima, no relento ali, né? Sim. E colocava os capote, enfim, na época usava-se capote, né? Então ia firme, chegava e trabalhava e fazia nossa obrigação, contento, por mais. Infelizmente acontecia, como você bem falou, um carro muito antigo, às vezes, ele quebrava, enfim, dava problema mecânico, às vezes nós ficava empenhado. Daí quando chegava lá, às vezes acontecia infelizmente, né? Daí mas ia fazer o quê, né? Uhum. Mas depois foi melhorando, daí veio um Ford. Pouco a pouco foi melhorando. Mas vinha outra viatura antiga também. Mas, enfim, foi melhorando. Mas já mais nova. O começo foi com 13 bombeiros, foi isso? Por aí. Por aí. Não, e antigamente se tinha até um bom efetivo. O tenente Alex Moreira, que é o comandante hoje, comentou que chegou uma ocasião em que havia 34 bombeiros. Exatamente. Naquele tempo havia fartura em termos de pessoal. Havia precariedade em termos de equipamentos, de viaturas. A situação se inverteu para os dias atuais. Hoje tá há uma redução de efetivo, a carência de efetivo. Isso. E, no entanto, o Corpo de Bombeiros, dá para se dizer, com uma boa estrutura. Uma boa estrutura. Muito bom. É muito importante, porque ali eles têm o necessário praticamente, não digo 100%, mas Sim. 90% eles estão bem equipados. Muito bem equipados. Muito bem. E o Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha, comentava o tenente Alex Moreira, um dos mais bem montados, instalados, estruturados do interior do estado. E depois o comandante atual, ele é muito dinâmico. Ele gosta de ampliar, tá lá para ver o quartel, tudo bem. De vez em quando vai fazer uma visita lá? Eu vou, agora com essa pandemia não tenho ido. Isso. Inclusive, eu estava comentando com ele, ando com saudade de ir lá bater um papo, mas tenho me segurado. Em função da pandemia. Mas de vez em quando, pelo menos, dou uma ligada para eles e desejo que o pai velho nosso lá proteja e ilumine eles de todo e qualquer mal que sempre haverão de bem e obter vitórias. Que sejam sempre bem protegidos. Bem protegidos, com certeza.